Bom, queria agradecer. Tem muita gente aqui que me acompanha há muito tempo, amigos, parceiros de trabalho e amigos como o Léo. Amigos, assim, família, como a Vanessinha, o Thales, parceiros, Ivan, a Marina, enfim, meus alunos, meus amigos antiguíssimos, eu não sei nem o que falar, assim, realmente é uma realização e é curioso, porque, enfim, já que eu estou fazendo uma introdução, eu perdi meu irmão há um pouco menos de um mês e é muito louco como eu já estava nesse processo da revista e eu perdi minha mãe no lançamento do meu livro. Então é muito louco como a vida pode ser linda, maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. Então eu queria agradecer mesmo todo mundo que está aqui, porque eu sei que o suporte é pelos momentos bons e pelos momentos difíceis. Então obrigada, gente, para começar. Acho que eu prefiro que você fale algo, que acho que o Rony já me apresentou e, enfim, acho que pode ser um bate-bola. Tá bom. Bom, boa noite. Queria agradecer o convite, Thiago, Rony, toda a equipe. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, louro. Estou usando uma camiseta preta e roupa preta também. E é com muita alegria, realmente, que eu estou aqui. E fiquei muito feliz quando recebi não só o convite, mas pude ver o material, o trabalho da Ive impresso na capa da revista Zoom. Ele é um desdobramento que, para mim, pareceu muito coerente, muito espontâneo, muito verdadeiro. Era quase como algo que eu já esperava. E, de fato, fiquei muito contente. Eu conheço a Ive porque a gente se aproximou por ocasião da feitura do Babado Forte. E, para falar disso, para chegar até aqui, eu vou só fazer um pequeno... ir para trás um pouquinho, falando não só de como a gente se conheceu, mas de onde as coisas saíram para a gente chegar até aqui. Né? Esse exercício, esse olhar, esse registro sobre a noite, sobre seus personagens, sobre esses ambientes, essas festas, essas raves, né, como queiram chamar, ele se dá de uma forma muito própria, muito especial, e que a Ive leva adiante essa, de alguma forma, tradição, né, entre muitas aspas. Mas, então, eu diria que esse nosso contato se deu para o processo de reedição, não dá, nem sei como chamar, né, o Babado Forte Novo, a partir da edição original de 1989, que foi publicada pela editora Mandarim, que era uma vertente da editora Siciliano, e essa edição agora que saiu em 2024 saiu pela Ubu. E o Babado Forte original de 99, portanto, ele dava conta de sintetizar 10 anos de um olhar sobre a noite que se dava a partir da coluna que eu mantive na Folha de São Paulo durante 92 até 2005, 2006, quando eu saí do jornal. E ali já se iniciou uma inscrição num certo tipo de fotografia que a Ive traz adiante. É por isso que também eu fiquei muito feliz de conhecer o trabalho dela, porque ele, de todas as imagens, de tudo que já tinha passado pela minha mão para a edição desse material, para o livro, o trabalho da Ive é o que mais se encontrava com a energia e com a minha vontade, ou com esse impulso inicial da minha coluna, que foi nesse período, então, nos anos 90 até o início, meados do ano 2000, dos anos 2000. Então, eu fiquei muito feliz de encontrar, numa geração seguinte, né, ou em algumas gerações seguintes, como é a dela, essa mesma energia, esse mesmo drive. E muitas das fotos da Ive eu falava, puxa, eu teria publicado isso na coluna, ou se eu tivesse a coluna hoje, eu publicaria essa foto. E consegui a oportunidade de publicar alguma delas nessa edição do Babado Forte. E, para falar dessa publicação e para falar desse encontro, como eu disse, eu preciso ir lá atrás, primeiro, no trabalho da Vânia Toledo, né, que entrava, né, em outros ambientes, né, não tanto nesse underground onde a gente
vai, mas também com esse olhar de invadir generosamente com a câmera dela, né, sempre presente, a câmera pequena. E também lembramos hoje também de um texto que eu tive a oportunidade de escrever para o site da Zoom por ocasião da morte dela. E já falando um pouco disso, quer dizer, enxergando nessa forma dela entrar, né, e dessa confiança, e essa é uma palavra bonita que a gente vai falar algumas vezes ainda hoje, que ela se estabelecia com a pessoa do outro lado, né, e isso fazia com que ela, né, se misturasse ali e todo mundo esquecesse que ela estava ali, e, ao mesmo tempo, ela conseguisse a foto. E é algo também que a Annie Leibovitz fala quando ela fala dos retratos de turnês de bandas que ela cobriu em muitas ocasiões também bem underground, outras menos, mas bem underground também. Mas essa ideia dessa relação que se dá com o objeto, né, com personagens e a resposta que se tem a partir disso. E para dizer também que, quando a coluna Noite Ilustrada começou, tentando cobrir a noite de São Paulo, bem underground, ainda não era essa grande pulverização desse cenário de música eletrônica ou de clubes e de raves, né, era um ambiente muito mais restrito, também pré-internet, a gente está falando de 1992, eu saía para as festas e para a noite com uma câmera descartável, porque a ideia era que, quase como aquela brincadeira da gente emprestar a câmera e alguém tirar a foto e tirar a foto dos seus próprios amigos, amigas e amigas. Na época nem tinha amigos ainda, né? Não, nem chamavam assim nossos amigos. Sim. Mas a ideia era que essa câmera pudesse ser emprestada e cada pessoa pudesse fazer seus registros, e que a coluna, olha só que ousadia, tivesse esse aspecto de amadorismo, de fotos amadoras. Lenora nem era ainda editora de fotografia da Folha de São Paulo, como depois foi, ela era editora de arte. Mas, quando a coluna começou, foi um absurdo isso, foi um escândalo. As pessoas no próprio jornal ficaram muito chocadas com isso. Como assim? Essa coisa, as fotos são borradas, as fotos são fora de foco. Como assim esse caráter doméstico, que era exatamente o que eu queria. Levou um tempo, né, eu ouvindo muita reclamação por ali, fingindo que não estava ouvindo nada, seguindo, como sempre, até que eu, então, tive contato com a Cláudia Guimarães, que já fazia fotos da cena LGBT, que também não chamava LGBT na época, né, da cena gay, das boates, da ferveção da rua, das travestis, desse ambiente todo, e que ela já tinha esse trabalho. E ao longo do nosso convívio, então, eu fui trazendo essa produção dela para o jornal, até que ela foi contratada pela Folha para atender à coluna. Então, com isso e com esse olhar dela, ela também conseguiu ajudar a dar esses contornos estéticos não só para aquela coluna, mas também para os anos 90. E para aquela produção, para aquela ambiência, para aquelas personagens e para tudo que estava acontecendo ali. E com essa característica de estar dentro da cena, de estar dentro dos ambientes e de ter essa relação de confiança, porque quando a gente, principalmente quando já passou de um certo horário, de um certo ponto, né, você não quer, primeiro, você quer manter a sua privacidade, ou pelo menos queria, né, manter a sua privacidade, ali, seu direito à loucura, né, a você não pensar nisso, né? Então, esse se deixar levar, que presenças como a da Cláudia e a da Ive também conquistam, é muito difícil de você negociar. E então, passados, né, todos esses anos, quando eu encontrei o trabalho da Ive e vi essa energia, essa verdade, essa confiança, essa relação que se desenvolve com essas personagens e com essas situações, foi um momento de muita alegria. E também entendendo que o que a Ive faz ao ela estar ali tão dentro desse ambiente e dela conviver com isso, ela tem uma leitura que combina com a minha, que é de uma naturalização de tudo que está sendo visto ali. Quer dizer,
não tem aquele distanciamento de parecer puxa, nossa, que gente estranha, né? Porque é muito chato essa coisa de gente, festa estranha, com gente esquisita. Ai, que tédio isso, né? Estranho para quem, né? Então tem isso, né? Qual é o que é normal, o que é estranho? Então isso não tem essa leitura, ela é totalmente generosa e receptiva, e isso se encontra com muita raridade. Então, quando a gente vê esse olhar de estamos junto ali do trabalho da Ive, realmente quando a gente encontra grandes momentos. E acho que tem também essa leitura da performatividade, por isso que eu acho que o que menos importa ali é a ideia da festa de música eletrônica. Não é sobre isso, né? Como muita gente fala, o Babado Forte, então, é um livro sobre a noite. Não, não é. É um livro sobre a amizade, é um livro sobre o tempo, é sobre exatamente o que você falou quando você citou a sua rede, né? E são sobre essas relações, né, que se estabelecem, e por meio da fotografia aqui, então. Então, a gente tem uma leitura de uma performatividade que é muito definidora desse recorte de tempo e espaço de que a gente está falando. A gente tem também a criação de muitas personas, né? Temos personagens com máscaras, temos personagens com maquiagem, temos personagens com muita montação, com uma visualidade muito própria e muito interessante também. E também, já chegando ao final desse meu primeiro sprint aqui de texto, para deixar a gente ouvir a Ive também, tem esse aspecto que eu quero reforçar antes de terminar, que é a importância política disso estar sendo visto e disso estar sendo discutido e debatido agora, mesmo à luz recente do lançamento do Babado Forte, que foi em novembro, até aqui. Quanta coisa aconteceu e quão mais careta ficou tudo, né? Quão mais conservador, quão mais preconceituoso, quão mais assustador ficou um monte de coisas. Então, encontrar o trabalho da Ive aqui, estar aqui e trazer essa discussão é muito importante. Então, essa política e esse registro, ao mesmo tempo que as pessoas falam, puxa, mas a noite acabou, né? Porque as pessoas não saem mais tanto, as pessoas ficam na internet, as pessoas não querem mais beber, as pessoas não querem mais sair, os ingressos são caros e o mundo mudou. Então, esse registro ele se faz tão mais importante, porque será que a gente, então, está vendo o final de uma era, como eu estou ouvindo, né, há algum tempo, há algumas semanas, meses, não sei, ou anos? Talvez, mas acho que esse tipo de produção e esse tipo de olhar, e essa presença e esse manifesto nos garante que esses valores estão sendo preservados, se não nas pistas de dança, além. E essa toda a ideia. E aí eu também queria trazer uma pergunta, já que você quer perguntas, sobre a parte técnica, porque tudo isso é fotografia analógica. Então, isso também é preciso que a gente leve em consideração e sobre essa observação também, porque isso complica muito mais. Quer dizer, não é só você estar ali com uma camerinha só apertando, né? Ou com o digital, que resolve um monte de problemas para a fotografia. Mas acho que é algo que é legal de você dividir com esse público maravilhoso que está aqui hoje. Acho que eu pensei justamente na câmera analógica durante o que você falou sobre ficar à vontade para fotografar as pessoas. Eu acho que como a geração da Cláudia, né, da Vânia, é outra geração, tudo era analógico. Na nossa geração, o mais comum é os fotógrafos de festa, que existe essa categoria de fotógrafo, fazer foto digital, né? O fotógrafo contratado para isso. Eu acho que, para mim, sempre foi assim. Isso tem a ver com como eu comecei a tirar foto, né? É engraçado que meu trabalho tem uma linha assim que tem a ver com, não é só festa, justamente, é a minha vida. Então, eu comecei porque meu pai faleceu e deixou uma câmera analógica em casa. E eu comecei a tirar foto porque tinha um filme lá. E eu usei essa câmera para começar a tirar foto do rolê, assim. Eu não era fotógrafo, eu tinha 32 anos já, né? Tipo, formado em moda, trabalhava com figurino.
E aí, sei lá, a câmera a câmera digital, essa câmerona, eu nem sei usar assim, essa daí. Eu uso uma câmera que é fácil de ter, tanto que esse livro ela é digital, mas eu vou chegar nisso, né? O livro PB. E aí comecei a tirar foto com a câmera analógica porque eu achava que sempre foi menos invasivo e muito mais fácil você tirar uma câmera do bolso e tirar foto de um amigo primeiro, né, depois dos desconhecidos, com algo que ela não vai virar para você e falar quero ver, apaga, sei lá. Eu ficava mais à vontade. Então eu acho que o fato de ser analógico, apesar de ter, claro, um fetiche do filme e tal, na verdade foi o que me proporcionou me sentir mais à vontade e mais presente. E mais presente porque eu não consigo tirar 25 fotos iguais. Eu tenho que tirar uma foto. Então eu tenho que observar. Então, quando as meninas estavam procurando um fotógrafo para a Mamba Negra, porque estava sem, e eu fiz o teste e passei, estou até hoje, foi em 2017. Era isso, já era proposta de ser analógico para mim, e elas abraçaram muito isso, e no começo eu não conhecia ninguém, mas eu acho que eu sempre tive esse lugar de observadora, isso com certeza, e de me enfiar nos cantinhos e observar os cantinhos também que ninguém observa, que é o que falam sempre também disso, das minhas fotos, acho, desse livro principalmente, né? Então, acho que não é pelo fetiche do filme que eu faço analógico, principalmente. Eu faço porque eu acho que é o que dá mais intimidade. Mais por isso, assim. Hoje em dia eu trabalho com digital, me considero uma fotógrafa híbrida, conforme eu fui virando fotógrafa. Mas essa parte, sei lá, é importante para mim nisso, assim. Tem uma diferença. Eu perdi o ponto do que você tinha falado. Qual que era o ponto que você falou da comunidade? Então fala. Não, eu estava falando sobre equipamento, sobre técnica, então é isso, sobre o que então eu não estar perdi dentro. O ponto. Não, você não perdeu. Gente, eu estou um pouco louca, porque eu estava resolvendo um monte de coisa, como eu já mencionei anteriormente. Então, assim, está sendo um grande momento, emocionantíssimo. Eu nunca fiz isso assim, apesar de eu dar aula, mas não é uma coisa, né? Não é no MS. Então, também não agradeci vocês, primeiro, e também não me descrevi. Então, nunca é tarde. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, de óculos, usando uma camiseta estampada com o nome do meu livro, Vida Cobra. E acho que é isso. Estou aqui na frente com o microfone falando. Então, o equipamento é isso. Aí o meu livro, Vida Cobra, que está esgotado, mas estamos na luta para a segunda edição, que vão ser só 2 mesmo, foi feito com uma câmera que eu trouxe aqui, que eu adoro mostrar ela, porque ela é tosca. É uma câmera automática, tipo uma Cybershot, só que ela convém de ser da Leica. Então, eu tenho um pouco de privilégio, porque acharam para mim muito barata. E ela está comigo desde 2018, porque uma vez fui fazer uma mamba com a minha Lumix e entrei num povo com e saí sem, né? Então, eu tive que trocar, porque foi no SP na rua. Enfim. E aí, é isso. Câmera na rua, câmera pequena. Não tem como ser câmera na festa, câmera pequena. Não tem o que fazer. Para mim, é isso que está nesse meio. Então, sei lá, em termos de tecnologia, é isso. Aí, esse livro é todo feito com foto digital. A galera acha que é analógico transformado. Assim, não tem absolutamente nenhuma foto aqui que eu tirei com o filme. E eu sempre achei legal brincar. E, óbvio, que a minha referência é o Daido. Como, né, óbvio. Que também é um homem que nunca foi apegado a isso. Ele tirava analógico na época do analógico, e hoje em dia é o garoto propaganda da Record, né? Tipo, por causa disso. Então, sei lá, falando de técnica, acho que é isso. Não é fetiche de objeto, sou contra isso, mas tem a ver com estar no lugar, estar presente mesmo, tanto em termos de tamanho e em termos de observação. E falando dessa presença, que eu acho que também é super importante, que isso ainda é analógico, né? E o Babado Forte também fala bastante disso, que nada substitui a presença, nada substitui a gente nessa relação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as personagens, das pessoas que você fotografei. Isso. Sim. Tem alguns aqui, vários não. Cachorro é uma. Bom, para mim é engraçado quando a gente fala personagem, porque para mim, é claro que para as pessoas que não conhecem, tal, são personagens, inclusive pensando nas performers, que é a grande coisa que o Brasil tem, que nenhum outro lugar de música eletrônica tem igual aqui. Isso é uma coisa do Brasil. E isso também tem a ver com o fato de fotografar festas no Brasil, porque isso é uma coisa que eu penso muito, assim, teorizo sobre e quero estudar mais. Porque essa coisa de fotografar festa não é uma coisa que tem em todo lugar, né? Quando você vê o berço da música eletrônica, você vai para Berlim, você não pode tirar foto. Tem vários lugares, Nova York pega mal, depende. A gente tem lugares em que não se tira foto da festa, não importa o horário. Eu não tiro foto de after, que é o que você falou, a hora em que você não quer ser visto. Porque o after, sim, é um lugar particular, geralmente é num lugar mais fechado, você não vai ficar tirando foto das pessoas, nem de você.
daquele jeito, né? que se fica. Então, eu acho que eu entendo essa coisa da personagem. É porque, óbvio, que são pessoas que viram personagens na noite, né? E tem pessoas, tipo a Claudinha, que está no meu livro, que é a mãe do Benja, que é famosíssima, Claudinha Festas, Claudinha Poesia agora. Ela está no livro, e ela está no seu livro, ela está no meu livro, e ela nunca virou um personagem. Ela só é uma clubber mítica que morou em Berlim nos anos 2000. Personagem. Mas ela é a Claudinha. Ela vai amar. Alguém grave eu falando dela que ela vai amar. Mas é isso. Para mim, ela foi virando. O que virou personagem para mim foi ver sempre as mesmas pessoas no rolê. O João, que é um grande amigo que está aqui, é um personagem meu. Essa relação ela foi se estabelecendo. Nem todo mundo que é performer é meu amigo. Assim, tipo, eu não tenho essa relação de intimidade e amizade com todo mundo que eu fotografo. Mas eu virei eu na festa. E eu sei o lugar que eu tenho. E não só na Mamba. Então, quando as pessoas me veem, e isso é um privilégio que às vezes até atrapalha, transforma um pouco a relação do que eu estou vendo e do que a pessoa está mostrando, ainda que ela não esteja em cima do palco. Às vezes é bom, porque eu sei que ela está preparada para eu fotografar ela. Às vezes é ruim, porque eu perdi um pouco a capacidade de tirar as fotos fora do momento, sem a pessoa saber, de poder trabalhar um pouco melhor esse imprevisto. Essa é a Claudinha. E a gente foi criando uma relação com a Alma, por exemplo. Tem uma que é a capa e que tem um monte de foto dela. Podia fazer um livro só da Alma, porque a Alma está na Mamba. Isso, vamos fazer. Porque a história da Alma e a minha história tem a ver com a história da Mamba, né? A gente está na Mamba desde a gente entrou na mesma época, assim, que eu entrei em 2017. Então eu tenho milhares de fotos da Alma e a gente nunca foi amiga, assim, nessa época. Era até meio estranho às vezes essa relação, porque tem um estranhamento também, porque olha para mim, né? Eu não sou uma pessoa visualmente, eu sou uma pessoa LGBT ou disruptiva, eu sou uma pessoa bem comum, né? Bem normalzinha, 41 anos, né? Não parecia que eu deveria ser o que eu deveria estar lá fazendo isso. Mas isso ajuda, por um lado, porque também eu não sou voz, não, né? Tipo, então eu também não estou lá deixando as pessoas desconfortáveis. Então, aos poucos, eu fui ganhando intimidade. A Valentina Luz, mítica, quem conhece, conhece. Odeia todo mundo, me ama, porque me vê. Não, é verdade, ela sabe. Ela não é. Ela bafos tem vários. É a Tecnovela. meu próximo livro, Tecnovela. Não, mas é uma pessoa que era performer, virou DJ, tem uma trajetória super admirável e começou performando nas festas nessa grande época, pós-2013, não é de São Paulo. A maioria dessas pessoas não é de São Paulo. Então, assim, tem uma vontade de ser visto, mas ser visto por quem e como? Então, ela sempre foi cuidadosa com isso. Quando eu pedi autorização, eu até falei para o Rony, tem pessoas que são mais complicadas. A Valentina, eu achei que ia ser uma. Porque ela estava performando e ela virou produtora, DJ, né? Então, ela não gosta mais muito de associar. Porque, inclusive porque as gatas trans, pessoas trans, têm muito esse lugar da imagem, de só performar e não fazer outras coisas. Então, ela queria desassociar. E, quando eu pedi, ela falou, lógico que você pode. Então, eu sei que eu tenho esse lugar porque eu conquistei com um jeitinho, um carinho. Então, tipo, essa pessoa aí, a Bel. Eu tenho fotos das mesmas pessoas. Além das pessoas que estão lá na frente, performando, eu sei quem é clubber e que vai a Mamba, todas as Mambas. Eu, tipo, queria uma relação, às vezes, que é só de fotógrafo com fotografado, não necessariamente de amizade, mas é de respeito com quem frequenta a noite e principalmente com quem faz a noite. Isso está sempre presente no meu trabalho. Vocês querem abrir para perguntas? Como tal? Porque eu estou vendo um monte de carinha aqui, cheio de pontos de interrogação, querendo falar aqui, né? Não? Acho que eu posso aproveitar e fazer uma pergunta, então, para vocês, especialmente para você, Ive, que é como você viu... Evidentemente que a forma como as fotografias são tratadas no livro e na revista são bem diferentes, né? Tanto em relação à tecnologia usada, como você já adiantou, e também em relação à diagramação, a diferença mais óbvia, preto e branco contra o colorido, né? Embora a revista incorpore colorido e preto e branco. Queria que você falasse um pouco sobre como você recebeu essa nossa ideia para o projeto gráfico do teu trabalho, né? Que acho que isso vai um pouco também ao encontro do que eu falei sobre o trabalho da Lenora, né? Como um livro impresso, uma revista impressa podem se valer desse aspecto de objeto, né? Em que a gente tem esse objeto nas mãos, a gente pode girar, a gente pode jogar de várias formas com o projeto gráfico, evidentemente de uma forma diferente como as imagens circulam na tela, né? Digitalmente. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que você viu o seu trabalho com esse tratamento gráfico, lembrando também que a arte gráfica da revista é feita pela Elisa Randall, né?
que não está aqui presente. Fala um pouquinho para a gente dessa diferença, como é que você vê isso? Quando você me falou, né, você, Rony, você propôs, eu lembro que você ficou até meio inseguro, né, porque vai ter umas... Parecia para mim que você estava querendo saber o que mesmo que eu ia achar, porque tinha essa coisa de virar revista, né, para ver, um pouco uma confusão. Eu amei, né, gente, chorei. Ver as fotos coloridas impressas é de chorar, porque, assim, você acha que eu fiz o livro PB porque eu queria? Não só, né, porque eu não tinha dinheiro, gente. Eu que paguei tudo. Então, eu transformei e tirei leite de pedra. Né? Então, assim... Fazer da dificuldade uma linguagem. Exatamente. Né? Foi isso que eu fiz. Falo sempre isso na aula. Fazer da dificuldade uma linguagem. E eu amo essas fotos, mas eu amo as minhas fotos coloridas, sobretudo. Então, a primeira vez que eu vi foi no Babado Forte, que eu fiquei emocionadíssima, né? Minha foto do lado da Cláudia Guimarães, eu juro que eu chorei. Fiquei muito emocionada, porque tem uma foto minha que ela tirou, gerações diferentes, assim, é muito, falando todo o resto. E aí o projeto gráfico ficou lindo, e aí quando era o pôster só, já estava satisfeito e felicíssima. E depois que virou a capa, então, meu Deus. Fiquei muito feliz com a escolha da foto, da Alma para ser a capa, porque a Alma é emblemática, nossa relação é emblemática, e essa foto é uma foto que mistura esse bastidor com a festa. Ficou lindo, e eu amei o pôster, porque eu só vi agora, então não tem nem... tanta reação. Eu acho que tem a ver com essa coisa embaralhada que é a festa mesmo, principalmente para quem talvez não seja da festa, não seja da noite. Acho que a escolha das imagens também eu não achei incrível, assim, tá tudo muito bem representado. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz, muito mesmo. Honrada. E aí? Só deixando claro, né, gente, eu acho que está bem óbvio, nessa apresentação que a gente está passando aqui na TV, a primeira sequência de fotos que passou são fotos da revista, né, da Zoom, e logo na sequência vieram as fotos do livro da Ive, né, o Vida Cobra. Essa foto é quando eu estava na casa de repouso. A gente pôs depois, na hora que foi imprimir mesmo, primeiro a gente fez uma tiragem com certo de um jeito para testar e fez o resto, a grande parte, que aí tem a foto dela porque ela tinha falecido no processo. Que aí e também para mostrar um pouco que esse processo do livro é sobre a festa e sobre o underground, e sobre o punk, e sobre meus amigos e sobre a minha vida, sobre tudo, né? Na verdade, é um jeito que eu achei engraçado, porque eu sei que o livro não é pessoal, e fico feliz com isso. Inclusive, lamento que o Lucas não está aqui, o editor, porque é um trabalho feito junto com a Quadrado Círculo, com o Lucas. Ele ficou anos editando esse livro, e foi por causa dele que esse livro existe, porque eu estava passando coisas muito difíceis, né? Inclusive agora encerrando esse ciclo, né? Foram 9 anos em que eu perdi as 3 pessoas da minha família. Então, mas é louco a minha relação que eu tenho com a foto em relação a isso. Eu falo que o presente que meu pai me deu foi a câmera, o presente que minha mãe me deu foi o livro, e o presente que meu irmão me deu ainda não sei. Vamos ver, é um novo momento, né? Então, sei lá, é isso. Eu quis mostrar também o livro junto, para poder, porque já que não tem para vender, né? Em breve vai ter, gente. Mas para mostrar também isso, essa relação. E sempre quando eu apresentei o livro no sábado na Lovely House, algumas pessoas estavam lá que estão aqui, e eu falei muito isso, né? Que tipo, eu sei que é impessoal, mas é porque é sobre isso, porque é sobre como é que você transforma o pessoal no impessoal? Você fala da comunidade. Então, é isso que eu queria mostrar. A única coisa que eu fiz no livro de edição e que foi assim, que eu tinha que fazer foi a lista de pessoas que tinham que ter. Porque aí o Lucas não era essa pessoa, era eu que era a pessoa. Então, eu deixei ele pirar, mas eu sabia quem tinha que ter. Inclusive, até com você, Rony, um pouco, né? Tipo, acho que tinha, numa grande seleção, entender quem são as pessoas, porque esse quem são é muito subjetivo, tem muito a ver com o que eu acho que é importante, não só como foto bonita, mas como um momento, como uma marcação de tempo, né? De história. É isso. Eu acho que a gente não mencionou, mas eu acho importante também destacar o texto do Léo Felipe, né? Que está aqui presente. Meu grande parceiro. Escritor, DJ. Não é DJ, não é DJ. Ah, não é? Não. Então, desculpa, confundi, mas escritor. Ele falou, não sou DJ, não sou DJ. Ah, eu acho que saiu em algum lugar. Ele é muita coisa. VJ, sim. VJ, perdão. VJ ele é. Ele já atuou como VJ. Não está tão longe assim, então. Ok. E agradecer por um texto lindo que ele escreveu. É um texto, enfim... que acompanha as imagens, né? É muito legal. Eu ia dizer poético, mas essa palavra é um pouco... Não é poético. Mas é um texto que, de alguma maneira, espelha a energia das fotos, né? Isso, claro. Um texto com um punch, assim, muito bom. Obrigado, Léo. E o Léo é o que escreveu... O único texto que tem no meu livro é uma carta que o Léo me escreveu em 2018, em que eu não estava nesta mamba, porque eu estava viajando, ou tinham chamado outra pessoa para fotografar nesta edição.
zoando a Cachu, ela está aqui. Não, é que é uma edição que eu não estava, e o Léo me escreveu uma carta, imagino que louco de ácido, pode ser dito isso. Ele escreveu uma mensagem de WhatsApp gigantesca e virou uma carta enorme. E aí essa carta está no livro. E aí, quando a Rony falou, a gente pensou em alguém para escrever, quem pode ser? Tinha nenhuma outra pessoa que podia ser. Óbvio que tinha que ser o Léo. E aí ele me mandou o texto antes, eu falei, Léo, o IMS não é meu livro, né? Calma. Mas ficou incrível. Ficou incrível, amor. Rony, aí você comprou tudo. As ideias foi um fechamento, foi ótimo. Real. Vou complementar aqui, só para desdobrar um pouco mais essa conversa, e te perguntar duas coisas. Uma é, quando você sai com a câmera na noite para ir para a festa, o que você procura exatamente? Você tem uma ideia do que você gostaria de fotografar? Quando você se enfrenta com cada noite, cada festa, etc. e tal, você vai atrás de pessoas, de cenas banais, inusitadas? Como é esse primeiro embate assim com cada dia de fotografar? E também, se você puder falar um pouco mais como você negocia o que fotografar e o que não fotografar, porque a noite, obviamente, é um lugar de transgressão, liberdade, que envolve uma série de negociações em vários níveis, para todos nós. Veladas, negociações veladas, sobretudo. Algumas visíveis, outras menos, enfim. Mas os termos são velados, sabe? Coisas que saem fora de controle, coisas que não são previstas, etc. Então, também, se você pudesse falar um pouco como é que você negocia a sua fotografia nesse contexto, sobre o que registrar e o que não registrar, e também no pós... Quer dizer, quando você revela as imagens, como é que você negocia o que mostrar, o que não mostrar, para quem você mostra, se você mostra o seu trabalho para as pessoas, não mostra, os limites, os conflitos um pouco desse papel. Quando eu saio... Assim, vamos dizer a verdade também. Faz 10 anos que eu estou fazendo isso. O que você falou sobre essa verve, sabe? Essa energia que precisa para viver a noite, escrever sobre a noite, fotografar a noite... eu já não tenho do mesmo jeito. Então, hoje é uma coisa, como já foi, é outra coisa. E eu fico muito feliz que eu dou aula e tenho companheiros e parceiros de trabalho que têm uma energia para fazer o que eu já tive do jeito que está aí nessas imagens, sobretudo. Claro que tem imagens recentes e eu sei o que eu estou fazendo, mas quando eu não sabia era diferente. Eu sinto essa diferença quando você vira fotógrafo, quase isso, sabe? Então, tem hoje essa diferença. Por quê? Porque quando eu saio de casa hoje, eu sei o que eu tenho que tirar foto numa festa, se eu fui contratada. Se eu fui contratada, eu sei, sem ninguém me dizer, eu tenho uma lista. Claro que se é um evento que não é uma festa, é outra coisa, porque eu não tenho, faço também, mas não tenho essa experiência. Mas quando é à noite, eu sei o que tem que ser fotografado. Se é uma festa careta, eu sei que eu vou ter que correr atrás da única pessoa não careta daquela festa, porque o que ela quer quando ela me chama é que a festa pareça Mamba Negra. Então eu vou ter que fazer isso. Vou ter que uma vez eu fui numa festa, gente, que só tinha uma pessoa preta. E aí eu cheguei na festa e falei para ele: você sabe que você é a única pessoa preta aqui, né? Aí ele falou, eu sei que eu estou aqui para contar, estou aqui como card, assim, da galera. E foi ótimo, porque eu tirei um ótimo retrato dele. Mas é uma conversa que eu tenho honesta, porque era uma festa de playboy, só que pagando de festa underground, que acontece muito. Então, eu sou um pouco a pessoa que desmascara isso, só que também sei fazer o jogo, afinal, eu preciso ganhar dinheiro. Então, eu sei o que procurar, sempre algo estranho, não para os outros, mas assim, não para mim, mas que eu sei que vai soar como diferente. Eu gosto muito de... Eu não tiro foto de gente se pegando, sabe, essas coisas, porque você nunca sabe o que aquilo é, né? Tipo, em que momento daquilo, qual é a cor daquela pessoa, essas coisas a gente evita, a não ser que você seja pago para isso, também já fui, para tirar foto de gente se beijando. Aí é uma outra complicação também. Trabalhos e trabalhos. Sei lá, na Mamba Negra eu tenho muita liberdade, porque é a minha festa, né? De algum jeito, é onde eu fiz todo o trabalho. Então, eu tento não ser óbvia. Quando eu vou em festas que eu faço sempre, eu tento não ser óbvia e não bater no mesmo lugar. E se eu estiver trabalhando com algum fotógrafo, geralmente eu deixo esse fotógrafo fazer as coisas que ele quer fazer, ou que é mais hypado, ou que ele não tem a oportunidade como eu tenho, de fazer foto da Laura, foto do Teto Preto, umas fotos que são as coisas que são mais chamadas a atenção, assim. Quando são festas que eu conheço, mas, sei lá, não é a minha festa, a Mamba, eu tento sempre saber quem está fazendo a festa, acho importante tirar foto do staff sempre, que é o que eu falei, ficar atenta a isso. E, sobretudo, não tirar foto de gente passando mal, nunca. Já fiz isso, mas vi a foto e falei, não vou, né, não se usa isso, jamais. Às vezes, quando a pessoa está se recuperando, é legal, aí você pergunta se pode usar depois, que às vezes você foi lá e viu que ela estava passando mal, e você que resgatou ela, acontece. O João sabe bem, tem foto dele assim, e ele deixou usar, por exemplo. É isso. E eu tenho um acordo com os amigos que é assim, se a foto saiu comprometedora em qualquer aspecto, ou uns boy que eu pego às vezes, pelado, eu falo assim, 20 anos de acordo.
São 20 anos. Daqui 20 anos, meu amor, aí você não tem direito a mais nada. Eu vou usar porque você vai adorar se ver assim. Seja na rua, passando mal, seja nu. Né? É isso. Acho que é isso. E a outra pergunta era qual que você falou? Era um pouco isso. Como é que você negocia também com as pessoas, né? Isso, porque tem uma coisa com você e tem outra coisa que é o seu papel coletivo. Né? Eu acho que eu sou bem sensível para algumas coisas, que é uma coisa meio... sei lá, acho que por causa de trajetória de vida, de um monte de coisa que eu já passei na minha vida, eu tenho uma sensibilidade que eu sei que ela serve para esse papel desse fotógrafo, dessa coisa. Assim, eu acabei tendo essa autoestima de entender que esse trabalho que eu faço tem a ver com uma sensibilidade que não é só uma sensibilidade de fazer estética de composição, de cor, que eu acho que eu sei fazer, muito, né, sei lá, das faculdades da vida, aí, que eu também fiz letras, muita referência de outros lugares, de cinema, nada muito pensado. Mas a sensibilidade com as pessoas é algo que eu vim aí, ganhei da minha mãe também, talvez, porque é algo que eu sei que eu tenho que é muito sutil e que as pessoas erram muito, tipo os fotógrafos, principalmente na noite. E acho que é principalmente pela intimidade. Eu acho que eu não fotografo uma coisa que eu não conheço. E como eu conheço, mesmo que não é sempre uma festa nova, mas ao mesmo tempo sempre é uma mesma festa de algum jeito, sabe? Então eu meio que sei o que fazer. São códigos, né? Códigos velados, mas são códigos. Daria para a gente escrever, sabe? Mas não precisa, porque é melhor ainda. E só para complementar, antes de passar para o público, uma outra questão. A Érica bem lembrou da Vânia Toledo, que cujo acervo hoje está aqui no MS, e da Cláudia, né, que são duas gigantes da fotografia. Eu só queria que você comentasse um pouco quem são suas referências, se elas são, de fato, pessoas que você olhou, o trabalho acompanhou, etc. E tal, porque te ouvindo falar até... Eu me lembrei da Vânia. Vocês têm um certo humor e uma irreverência, um atrevimento e uma desenvoltura que é bonita e que eu acho que deve ser uma qualidade à noite para conseguir fotografar bem. Então, queria só te ouvir um pouco sobre isso também. Acho que isso é engraçado de falar, porque eu sou uma antiga tímida. As pessoas acham que é mentira, mas quando eu tinha 15, 16 anos, eu não conseguia coragem de falar nem com o moço da loja, assim, muito tímida. E eu fui ganhando na noite mesmo, acho, com a segurança, assim. Real, acho que a noite mais me ajudou a isso do que eu ajudei, sabe? Ao contrário. Assim, como eu falei, nunca fui fotógrafa, então não tinha referência de nada, juro. Tinha umas coisas que eu gostava. Aí eu tirava essas fotos PB, aí o Carlos Issa, meu grande amigo, pegou e falou para mim: você sabe o que é a Provoke? Em 2017. E aí eu falei: não. Aí ele: como que você não sabe? Aí ele me mostrou quem era o Daido e o que era a Provoke. E aí eu descobri que eu fazia parte de uma tradição. E aí, inclusive, tinha pessoas na época que achavam que eu copiava o Kaká. E ele falava: não, ela não me copia, todo mundo copia o Daido. Tá tudo bem. Porque eu não estava copiando ele mesmo, né? Tipo, é um espírito da coisa. E aí eu sou considerada a Nangold tropical, risos. Mas eu já vi muitas vezes de muitas pessoas. Eu acho que, às vezes, é mais pela parte trágica da minha vida do que pelas fotos. Mas, também, como diz um amigo meu, é melhor não parecer que eu não gosto enquanto você está vivo, né? Mas tudo bem, é divertido. É divertido. E acho que tem um pouco a ver... Acho que minha vida não é tão trash. A vida pessoal. Você gosta do trabalho da Nangold? Eu amo, sou muito fã dela, claro. Eu acho ela uma figura melancólica hoje, mas admiro até o fato de que ela foi tirar foto de criança, assim. Eu estou quase fazendo isso. Então, é interessante a trajetória do trabalho dela e de militar e toda a camada política. Me identifico imensamente. Mas, se for assim, também me identifico com o Tillmans, porque o Tillmans começou fazendo foto de festa e, hoje em dia, ele faz né, você não lembra quase que ele fez foto de festa, né? Então, que é uma coisa que eu, às vezes, me fico com medo do meu trabalho essa ficar recorrência preso, né? dos personagens. Também. Então, dos retratos. O livro de retratos dele, que eu não lembro qual exatamente, mas é uma ref para mim, que tem as fotos dos famosos. É um livro que eu gostaria de fazer de retrato parecido. Então, agora, quando você vira fotógrafo, aí tem mais ref. Mas acho que antes... Aí a Cláudia, eu conhecia... É engraçado isso, o meu pai assinava a Folha, né? E eu era fã da Érica muito, porque eu lia a coluna, e eu trabalhei uma época perto do Lovier, e aí eu tinha todo esse imaginário, e eu lia a Noite Ilustrada, mesmo sendo adolescente, né? A gente não é tão diferente mas de idade, eu acho, mas eu era adolescente. Então, eu sabia das imagens e tal. Eu acho que tem uma coisa abstrata de referência, mais do que eu sempre gostei de estética, sei lá, Ari Marco Polo, uma coisa anos 90 mesmo, eu gosto disso, do filme, mas eu não fui tirar foto por isso, então acho que só combinou as coisas, sei lá, acho que é isso. Não sei se tem um microfone sem fio. A gente tem. Acho que podemos abrir para a pergunta. Queria só aproveitar para dizer que, evidentemente, pela diagramação da revista, né, as legendas completas das fotos não estão na própria edição impressa, mas tem um QR Code que leva para uma página do site da Zoom, onde é possível encontrar essas legendas completas de todas as fotos presentes na revista.
os performers retratados, né, e os locais e os anos de cada festa. Alguém quer fazer uma pergunta para a Érica, para a Ive, ali? Tudo bem? Oi. Olá. Eu sou a Amanda. Prazer. Eu trabalho com fotografia também. Eu queria entender, na verdade, quantas fotos, mais ou menos, você faz por noite, assim, e qual que foi o processo de evolução do seu trabalho dentro desse tempo todo que você foi fotografando essas festas, né? Você começou e acho que você foi se integrando com esse ambiente também, sentindo ele mais, mas eu queria entender, assim, como é que você explorou novas coisas ou como que você percebeu visualmente que esse trabalho realmente evoluiu e para onde? Tá. Bom, normalmente, numa noite de 12 horas, mais ou menos, 14 às vezes, no começo eu só tirava analógica, né? Então, tinha uma limitação, que era essa limitação dos filmes, que é ótimo no fim. Mas, dependendo do tamanho da festa, de 3 a 5 filmes. Só que acho que aí entra junto com a resposta dessa coisa de como meu trabalho mudou. Eu comprei uma Fuji, aleluia, uma digital, e ela tem essa coisa do fotógrafo que quer ficar hibridizado e virar digital, né? Então é perfeita. E aí a principal diferença é que eu comecei a tirar foto sem flash. Então foi uma grande coisa para mim, porque, sei lá, dizem fotógrafo que é fotógrafo não tira foto com flash, né? Tem essas piadas. Mas, que é bobeira, eu sei. Mas eu acho que essa é a transformação, de aceitar um pouco esse digital, de aprender a fazer tratamento na raça, aprendi Photoshop, assim, todos os dias um tutorial, e acho que isso foi progredindo, foi andando. Agora eu fico feliz, por exemplo, a Cachu foi uma das primeiras artistas a me chamar para fazer retrato dela, shooting, para fazer, né, usar de press kit e tal, e aí eu virei, principalmente na pandemia, né, que foi quando a gente se aproximou, eu virei bastante retratista da galera da noite, não faço só foto em festa, eu faço retratos destas pessoas em outros, né, em outros ambientes, retratos propostos, com direção de fotografia, e isso é bem legal, porque é uma outra parte do meu trabalho que também ainda não foi mostrado e tão explorado, mas que é algo que eu adquiri, essa segurança, inclusive, com o tempo, e com a ajuda dessas pessoas, que são minhas amigas que confiaram em mim. Eu pareço um pouco segura, mas eu não sou muito, ainda mais numa coisa que você não treinou para fazer, né? Então, você vai fazendo na raça, e aí eu acho que a grande diferença hoje é isso, eu me sinto segura para fazer qualquer coisa, praticamente, em fotografia. Acho que a progressão é isso. Incorporar equipamento, não ter distinção entre equipamento barato e caro, até porque eu sou uma pessoa sem grana, então, se eu ficasse esperando o dinheiro para comprar a Contax, eu estava sem tirar foto até hoje, né? Então, assim, eu tiro foto com o que aparece. E aí a gente transforma em linguagem. Acho que essas são as principais coisas, assim. Oi. Oi, Chico. E aí? Além do livro que vocês lançaram no ano passado, o Camilo Rocha também lançou, né, uma publicação, o Batistaca. E aí eu queria saber por que isso aconteceu, assim, de repente 3 livros no mesmo ano, né? O Brasil produz tão pouco produção crítica sobre música eletrônica, sobre festa, sobre o movimento, a cena, whatever. Foi coincidência, espírito do tempo? O que vocês acham que aconteceu, assim? Acho que esse ano, 2024, vai ser estudado depois, né? Caramba, 3 livros incríveis sobre, né, cada um de uma, né, com uma vertente, com uma pegada. Você pode falar? O meu foi o espírito do tempo, assim, até que no meio do livro... Eu já estava fazendo o meu há muito tempo, né? Então, assim, para sair, eu até falei uma hora, eu lembrei, opa, Érica, eu vou lançar um livro, tá? Eu avisei ela antes, porque eu não tinha pensado que ia ser quase junto. E, claro, são livros diferentes, totalmente, né? E seria legal para mim estar no livro dela, inclusive para lançar o meu, mas isso nunca foi planejado. Então, no meu caso, eu avisei só e falei, mas é o grande do Zeitgeist, né? É realmente o espírito do tempo, acho. Não sei, no caso do Batistaca. Eu fiquei 2 anos fazendo Babado Forte e o grande impulso foi a efeméride, que eu vi que em 2024 iriam se completar os 25 anos do lançamento da primeira edição. Eu não queria, como jornalista, né? Adoro uma efeméride, uma datinha redonda. Sim. Né? Então, eu não queria perder, eu já queria voltar no assunto do Babado Forte e ver o que tinha acontecido de lá para cá. E então consegui um patrocínio muito interessante do Instituto Cultural Vale, por meio do Centro Cultural Vale Maranhão, que expandiu o meu olhar para uma composição de uma equipe de pesquisa com 17 pessoas, que transformou o produto, porque eu não queria que fosse mais a minha visão das coisas, eu queria um olhar
distendido, queria outros horizontes também, e eu achei que isso tornaria o livro relevante, rico, e pertinente para os dias de hoje, porque senão, para mim, não era o que eu queria fazer. Então, essa conjunção de fatores e um timing realmente excelente, um timing maravilhoso, que fez com que eu conseguisse correr e entregar o livro, né, do qual você gentilmente participou, concedendo entrevistas ótimas e me ajudando também na pesquisa. Então, era essa a data que eu queria. E acho que, sim, era uma hora necessária para que essas histórias fossem registradas, documentadas, eternizadas, contadas. Muita gente que eu trouxe de fotografia ou de entrevista falava: puxa, agora eu estou eternizada. Foi tão lindo quando eu ouvi isso das pessoas. Acho que a fotografia traz isso, as entrevistas, os depoimentos. Então, acho que foi essa conjuntura. Em relação ao livro do Camilo, não vou falar por ele, naturalmente, mas o que eu sei é que ele já estava fazendo esse livro antes. Ele conta isso no livro, que ele ficou 7, 8 anos escrevendo o livro. Ele já tinha me entrevistado antes da pandemia também. Mas são processos editoriais que são muito difíceis de serem cumpridos, porque é um universo muito árido para você conseguir publicar um livro, para você conseguir terminar o livro, finalizar a pós-produção, o processo todo é caro, demorado, exige disciplina, determinação, força de vontade, apoio, em todos os sentidos. Então, acho também que era necessário esse manifesto, né? Ou esses manifestos são muito importantes. E eu sempre achei, quando eu lancei o primeiro livro, Babado Forte, em 99, eu achei que pudessem vir outros e não vieram. Então, com essa dificuldade toda, o Brasil, etc. Então, ótimo que esse ano de 2024 tenha sido esse marco e que a gente possa continuar estudando e esses registros foram feitos, estão aí para as próximas gerações. Sim. Ive, queria ouvir você falar sobre dois processos de decisão. Quando que você escolhe um filme preto e branco e quando que você escolhe um filme colorido. E também queria entender um pouco a sua relação com o estático e o movimento, que eu acho que tem uma coisa muito maravilhosa em como você faz objetos dançarem. E quando você olha para essas esquinas, eu sou muito fã da Ive, muito antes de ser amiga dela. Então, eu observo essas imagens há muito tempo. Eu acho que os objetos dançam nas suas fotos. Então, quando você olha para uma esquina de uma festa, ou para um canto, ou para algum lugar, tem essa capacidade de... Eu acho que o analógico ainda traz uma materialidade para o estático, que é diferente do digital, até pela quantidade do que você pode fazer, mas também pela precisão, né, de ser um momento. E também porque é tão fácil hoje em dia filmar, que eu fico pensando também como você pensa sobre o que se move, seja parado na sua imagem ou seja pensar a imagem em movimento. Eu nunca escolho um filme em preto e branco. Eu só tiro foto preto e branco digital. Então, isso já é uma resposta. Por causa que eu acho que ela cumpre tudo o que eu preciso, assim. E eu estou cada dia menos analógica, sendo realista, porque é caro e, às vezes, não vale a pena. E tem festas que não valem nenhum filme ser queimado. Não as minhas festas queridas, outras. É verdade. Isso aí é coisa lá, vem da Rússia. Assim, se for pensar na cadeia toda... sei lá, é melhor ser digital. Hoje em dia, estou assim. Quando eu escolho tirar digital, quando eu escolho tirar analógica, mais isso, assim. Mas, enfim, o PB, eu tenho uma escolha, independente de ser digital, porque dá para ver no livro, né? Tem os cantos, tem os cabos, é contraste, é forma, né? É luz e sombra, total forma. Então, parece mais geométrico, sempre. A foto colorida... cor mesmo, né? Ver assim a composição. Eu adoro vermelho, então óbvio que tem muito vermelho e a mamba vermelha, tipo, óbvio. Então, se uma coisa é vermelha, eu jamais vou tirar preto e branco, eu não consigo. Eu sou obrigada a tirar ela colorida, o verde, sei lá. Estou vendo os filmes do Peter Greenaway agora, então estou obcecada com essa coisa da composição das cores básicas. Sim, enfim. E sobre o movimento, acho um grande elogio da sua parte, mas eu não sei, eu nunca penso nisso. Eu não sei se... Eu meio que decido, quando eu estou tirando, eu sou realmente atenta ao que eu estou fazendo. Claro que, quando eu estou no meio do povo lá, eu faço uma foto assim, eu não sei nem o que está saindo. E, às vezes, dou uma sorte. Às vezes, dou um azar. Às vezes, é só uma coisa. E é um clássico já meu. Tem sempre que ter a foto de cima, assim, porque é onde eu não alcanço. Mas a escolha do que é que vai ser fotografado... E, às vezes, tem a ver com a composição de quem são os personagens que estão ali, naquela cena...
Mas nem sempre, não sei. Não é algo consciente. Talvez não pense o suficiente para responder. Assim, eu só faço. Talvez é mais intuitivo, sei lá. Mas, Ive, quando você está fotografando, você sabe de antemão que vai ser uma foto preta e branca ou que vai ser uma foto colorida? Sim, sei. Sempre. Porque são 2 câmeras. A galera fica me zoando que eu ando com 3 câmeras no pescoço na festa, né? É a digital, a Fuji, a analógica e essa Leiquinha aí que tá podre, coitada, tá morrendo. Então, assim, essas fotos de canto, em cima, embaixo, alguns retratos, preto e branco, depende da cor da roupa. A Alma tem umas que ela tá PB aí, porque ela tá com a roupa preta e branca. Então, eu sei que se eu subir a exposição, o negócio vai ficar assim, é isso, eu já sei que é isso. Então, isso é pensado mesmo antes. É por isso que eu odeio. A única coisa que eu não permito é trocar a cor de uma foto de colorida para PB. Tipo, não suporto, eu veto, como o Ivan sabe, meu amigo, né? no filme do Novas Frequências, eu não deixei eles fazerem uma sequência que eles transformaram minhas fotos em PB. Falei, gente, se eu quisesse que fosse PB, eu tinha tirado PB, né? Eu penso muito nisso. É uma coisa meio chata, mas é a minha chatice de fotógrafa. Então, é isso. Acho que é isso. Eu respondi, né? E as outras câmeras é isso. A analógica, hoje em dia, eu tenho usado para tirar retrato, porque ela é para isso mesmo, a distância, e fica lindo. E a digital, agora eu estou aceitando, faço várias coisas. Tipo, faço tirar as fotos mais abertas, tal, é legal. É isso, essas escolhas. Posso fazer uma pergunta? Você, Estevam? Pode. Acho, né? É o tempo, acho que sim. Eu lembro do momento que você me comunicou, quando você encontrou a câmera pela primeira vez, falando, olha, encontrei essa câmera, tem filme, já tem pose tirada, eu preciso tirar o resto para saber o que tem nela, né? E aí, depois disso, você nunca mais parou de fotografar, eu lembro. Eu lembro da Ive antes e da Ive depois. Aí eu queria saber se esse momento para você foi um chamamento para você ocupar esse lugar. Porque você ocupou esse lugar, né, na fotografia. Rolou essa construção, mas parece que foi um chamado, por assim dizer. O chamado do meu pai, né? O chamado. Tipo, não acho. Eu acho que foi uma combinação de hora e lugar certo. Eu acho que, assim, eu estava num cenário de pessoas que tinham acesso a coisas que eu não tinha tido. Então, por uma questão financeira também, né, de estar num certo ambiente, né, classe média mais alta. Então, nunca nem tinha me visto assim, porque eu sou de Guaianazes. Então, realmente, eu não tinha pensado. A câmera que a gente tinha era a câmera Fuji, uma câmera preta lá que eu guardo de memória, mas é a câmera de infância, mas não é a câmera de um fotógrafo, né? Nunca pensei. E aí, nunca pensei que podia ser fotógrafa usando uma câmera assim. Então, o que eu digo é que as minhas fotos é um processo de luto do meu pai. Minha câmera me acompanhava, porque a verdade é que meu pai jamais teria me dado essa câmera, porque ele era assim, nunca daria. Foi só eu achando a câmera para eu pegar, porque ele era apegado com as coisas, não me daria. Então, assim, foi um presente nesse sentido, foi a despedida dele e a vinda disso. Eu que atribuí esse significado, não acho que existe esse significado místico, talvez exista, mas só vou saber depois, né? Não sei agora. Mas, para mim, é o significado que eu dou. Eu falo que esse livro é um processo de luto do meu pai. Porque eu saía todos os dias, gente. Eu tenho muito volume. Eu nem sei quantas fotos eu tenho, devo ter mais de 15 mil. O Lucas sabe melhor que eu. No total, assim, ou talvez mais. É insano. Pensando hoje, né? Não sei se é insano, mas é muita coisa. E aí, por causa disso, era um processo terapêutico mesmo. De sair para fazer... Era uma terapia para fora. E aí, sei lá, o processo da minha mãe, da doença, é uma terapia para dentro. Por isso que o livro é feito. Porque aí você precisa entrar. Você não está para fora, você não está produzindo. Você está produzindo o que você já tem, a feitura. Então, acho que eu realmente faço um paralelo, ainda mais com agora com esse fechamento do falecimento do meu irmão, é impossível de eu não fazer um paralelo da minha vida fotográfica com a vida dessa despedida da família de um jeito muito estranho. Então, que eu não sei qual é ainda. Para mim é isso. Então, é um chamamento de algum jeito, sei lá. Sim. Boa noite. Boa noite, amigo. Salve. Enfim, acho que você entrou agora no chamamento, no encontro, né, com a câmera e o início do exercício. Acho que você já falou um pouco também sobre o ambiente que você encontrou para a prática mesmo, né, da fotografia. Acho que lá no início vocês também falaram sobre não ser exatamente sobre fotos da noite, né, e sim sobre o marco de um tempo, as relações. Acho que também destacar a presença da Cachu, né? Sim. Que a todo dona mundo conhece, talvez alguém não conheça, mas
Ela é a fundadora da Mamba Negra, né? Uma das, então, uma instituição importantíssima do eletrônico brasileiro. Sim, né? E o principal ambiente, né, onde essas fotos vão ser realizadas. Então, eu queria ouvir um pouco disso. Talvez a Érica também possa traçar um pouco o paralelo do ambiente que se tinha nos anos 90 e no início dos 2000. Acho que seria interessante. Quer falar você? Eu acho que é uma pergunta que é uma grande coisa, esse do traçar paralelo, né? Mas do meu lado, é isso que eu falo que foi um encontro. Quem me fez fotógrafa foi a Mamba, vamos dizer assim. Porque foi uma confiança em algo que elas não conheciam, porque nem eu sabia o que estava fazendo. Fazia um ano que eu fazia foto, um ano e pouco. Então, foi uma indicação de uma pessoa que, enfim, não frequenta mais a festa, mas que foi só falou, você conhece, trabalha essa mina? E elas confiaram. E aí fui fazendo, e virou um pouco uma identidade da festa. Eu sei disso, assim, tipo, e da noite, no geral. Tanto que existe, esse lugar existe, é o lugar do fotógrafo analógico da noite underground paulistana. Tipo, e tem alguns, tem agora outras pessoas 10 anos mais nova que eu fazendo isso. Então, isso é legal. Isso é passar o bastão também e saber os paralelos, que eu te falei, que é da Verve, né? Que você tem que ter muita paixão para fazer isso. Não se faz isso com mais ou menos vontade, você faz isso gostando bastante. Então, assim, quando está um pouquinho cansado, você já meio que começa a perceber, e aí, né, enfim, passa para alguém, que é o meio que eu estou fazendo. Perde a magia. Né? Perde, né, para fazer mecanizado, é isso que eu não quero, de forma nenhuma, né. Enfim, não sei sobre o paralelo das cenas que eu tinha. Na época eu nem saía, quando eu era sua fã. Eu era cybermana, mas eu não saía. Muito bom. Então, eu queria falar um pouquinho, talvez, porque, assim, aí só voltando um pouquinho para trás, a Ivy foi muito generosa, ela abriu um drive gigante com muita coisa. Então, quando você fala assim, é insano, é um volume gigantesco, uma quantidade gigante de fotos que ela produz. E foi muito difícil de escolher, foi muito difícil de navegar, porque tudo muito bom. Tem algumas fotos que estão na revista, que estão no Babado Forte também, e foi muito difícil abrir mão de algumas imagens, porque foram escolhidas muitas vezes porque dava para chegar na pessoa, dava para conseguir autorização. Então, foi muito mais esse critério do que da qualidade do que eu vi ali. Então, tem muita coisa, e muita coisa muito boa. Então, tem um pouco desse processo. A outra parte que eu iria dizer é sobre como eu fiquei feliz de, no Babado Forte, ter 30 pessoas mais ou menos profissionais, algumas pessoas, né, numa contingência ali que produziram essas fotos que estão no livro, ou que foram parar no livro. Muita gente que sistematicamente saía à noite e ia registrando essas cenas, esses ambientes. Mas eu também pontuaria o Instagram, né? Porque antes as pessoas, sei lá, a gente tinha coluna e tinha um outro blog, eventualmente, que aparecia naquela época, né? Pós-90, início ali das internets, mas é uma produção que não escoava. Então, muita gente que eu encontrei e que veio para o livro, falou, puxa, eu estava aqui com esse HD encostado numa gaveta. Né? Então, eram assim, memórias e muitos anos, muitas noites, muitas lembranças e registros que estavam ficando em HDs dentro das gavetas. Né? E essa produção é muito exemplar e ela é muito importante porque documentou, são as pessoas que estavam ali com disciplina, com amor, com paixão, com tesão, com loucura, ali nesses lugares, naqueles momentos. Se não são essas pessoas, a gente não estaria lá e não teria como ter acesso ou ter registro, documentar tudo isso, mas ver também, né? E encontrar esses ecos que são tão importantes para esses zeitgeist, para a composição de uma comunidade, de um momento dessas gerações e dessas vivências. Então, e esse lugar da noite, ele é muito efêmero, sim, ele é volátil, né? A gente pode contar como foi, mas a gente não estava ali. Então, tem esse lugar da presença que é super importante. Então, tem um pouco disso e dizer que o Instagram serviu pelo menos para isso, né? Para que essa produção se escoasse
e que a gente pudesse ver e possa continuar também conhecendo outras manifestações e outras gerações que vão chegando, porque noite é um pouco sobre esse frescor, sobre como a gente chega ali. Se você e tem muito isso em São Paulo, né? A gente já viu tudo, né? Então não, isso aqui eu já fui, isso aqui você para de sair porque você já foi, você já viu, você já sabe como é, você sabe o que vai acontecer, você sabe quem você vai encontrar e aí você deixa. Mas que bom, esperamos que sempre venham outras gerações. Por isso quando me fala, mas isso acabou. Acabou mais ou menos, né? Mas sempre vai ter uma nova geração, muda, precisando de ritos, né? Porque são ritos de passagem da idade, né, da juventude para a idade adulta, ou de um perrengue. Vai ter sempre alguém disposto a passar um perrengue, no bom sentido, né? Então, é esse lugar do risco, é esse lugar que talvez tenha se perdido, eu não sei, talvez as próximas gerações estejam um pouco mais conformadas ou acomodadas, mas quero achar que não. Quero achar que essa energia ela vai se propagar e ela vai evoluir. Então, eu diria que, em relação a o que estava acontecendo ali, 90, 2000 e para hoje, eu falaria da internet e dessa energia. Eu acho que essa energia, que é uma energia jovem, que é a energia da transformação, eu acho que isso vai se manter e acho que talvez esses livros sejam um incentivo, um chamamento para que essa energia siga em propagação. Oi. Já tendo feito aula com você, eu acho que tinha duas perguntas, elas formularam melhor agora na cabeça, mas eu acho que também, falando geracionalmente, uma fala que eu já ouvi sua, mas que pode ser um espaço interessante para repetir, é perguntar isso também, né? Uma pessoa, eu acho que a noite é esse lugar, esse mundo de fantasia. Deve ter muita gente que vai olhar essas fotos e falar, nossa, isso daqui é uma mina de ouro, né? Tá sempre coisas acontecendo. Como uma pessoa que tem a curiosidade de participar disso, né? De fotografar isso, possa seguir seus passos. Se tem uma etiqueta aí, o que você pode, né, dizer para alguém dica. Que tá, uma dica, não dica, né, mas eu acho quase o lugar moral mesmo, sim, né? Sim. E a outra coisa era mais também olhando para frente. Fiquei curioso de ouvir você falar assim, né? Estou fotografando sem flash, estou passando bastão. Qual que é o próximo livro? O que a gente espera da Ivy que daqui a pouco não está olhando para a noite? O que ela está começando a olhar? Já tem um preview aí, um spoiler de alguma coisa que está por vir? Excelente pergunta, hein? Bom, posso dizer que dentre as 15 mil fotos tem 5 mil de festa, o resto não. Estou brincando. Mas tem, sei lá, às vezes eu fico esse medo, já falei isso, de ficar presa um pouco nessa coisa do fotógrafo da noite, né? Porque é isso, eu acho que o trabalho também é algo em transformação, e se o trabalho, claro, é sobre um momento, e sobre um momento histórico, e sobre algo que eu estava ali para registrar por sorte de ambos os lados, inclusive, tem outras coisas também que eu quero fazer, e talvez mais construídas, que eu falei que eu estou vendo os filmes do Peter Greenaway, que são coisas mais stage, sabe? Pensando em algo mais produzido, talvez pegando mais esse lugar de fotógrafa e pensar um pouco mais. Com certeza um livro sobre a minha família, a menor dúvida, talvez algo meio óbvio, mas eu não tenho escolha, né? Tipo, eu tenho que fazer algo. Com certeza um livro de retratos da noite, mas não na noite. Eu tenho muitas fotos de amigos, de parceiros, de personagens, das performers, e isso é uma vontade que eu tenho de fazer um livro de retrato mesmo, tradicional, assim, retrato. Mas não precisa nada, tenho pressa de nada. Foi um inferno fazer esse livro. E assim, é 7 anos para fazer outro, gente, pelo amor de Deus. Eu, inclusive, quero aprender a mexer no programa para não ter mais editor. Brincadeira. É que ele não está aqui. Estou tirando sarro. Não, é que é difícil, né? É complicado, é um processo longo, demorado. E para entrar na noite, esteja na noite. Eu amo tenho os meus pupilos queridos, que é o AJ, que não está aqui, eu acho, ele mora em Santos. O Tons, são meninos que estão sempre ali, né? Pessoas que estão sempre ali, tipo... Quem começa... Eu não comecei ganhando dinheiro tirando foto festa, né? Não que tenha que ser um rito, mas se você já começa achando que você vai ser pago, já está errado na festa underground. Porque você não vai ser, nem fazendo luz, indo. Ninguém está... E não acho que tem que ser assim, óbvio que está profissionalizado. Mas você tem que estar fazendo por amor. A gente não proíbe ninguém de tirar foto. Então, é óbvio que você anda com a tua câmera e vai fazendo. E aí, uma hora, alguém vai observar. Principalmente a vontade de estar ali. Acho que é o principal.
Também fotógrafo da noite que chega de manhã, tipo, não dá, entendeu? Tem que ser fotógrafo da noite. A noite dura 12 horas, tá? E vai até, às vezes, meio-dia. Então, assim, tem que gostar da noite. É isso, para ser fotógrafo da noite, principalmente. E aí, é por isso, uma hora a gente cansa um pouco da noite. Eu estou cansada, estou exausta. Então, assim, às vezes eu vou, ainda faço, amo, tá, minha amiga? Mas gosto do que eu faço, o trabalho com a Mamba é outra coisa. Mas, assim, o que eu fazia de essa insanidade de foto de festa que eu nunca ganhei nada, que tem um monte de foto aí que não é a Mamba, eu não faço mais, né? Eu não saio todo fim de semana, agora eu escolho. Não quer dizer que as fotos melhoraram, mas eu tenho que fazer isso para poder ter mais saco e mais vontade, acho que é isso. E tem muita gente fazendo o que eu fazia, algumas, e isso vai continuar existindo, isso é a energia circulando. E isso é legal de ser professor, às vezes, ou exemplo, sei lá, não sei se é essa palavra, mas está aí como alguém que materializou algo que pode ser inspirador, sei lá, odeio isso, parece coach, mas é meio essa ideia. Assim como a Érica foi para mim, né? É uma inspiração, é mó legal estar aqui com ela. Gente, é foda. Uma honra para mim. É mútua. Então... Não acaba nunca, gente. Temos alguma pergunta final, gente? Acho que está se aproximando do nosso horário. Queria aproveitar, antes da gente terminar também, agradecer a Laís Ribeiro, nossa equipe da Zoom, que ajudou a produzir a Zoom 28, né, que está aqui. Gabriela Roque, que está chegando à equipe agora. O Carlos Franco, que está por aí também, editor do site Zoom. A equipe de produção toda, Joana, Raquel está ali atrás, o pessoal da biblioteca. Se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente vai encerrar agradecendo muito, especialmente, as nossas convidadas. Obrigada a vocês. Ive, Érica e vocês todos. Obrigado, gente. Obrigada.